Oi, gente querida. Eu estou aqui hoje com o meu querido amigo Luciano Subirá, um grande pregador, um estudioso. Quando a gente senta, gente, precisava de mais de um dia para a gente conversar, porque é tanta troca, aprendo tanto com ele, e tem sido um homem que tem impactado o Brasil com as suas palavras, seus livros. Então, gente, se você ainda não se inscreveu no canal dele, faça isso. Se não inscreveu no meu, também faça. E, por favor, fique até o fim, porque esse tema vai ser muito legal. Bom, uma das perguntas mais recorrentes, Luciano, é: pastor, a gente morre, a gente fica dormindo, ou a gente morre e a gente vai ter consciência? Então eu queria que você começasse falando sobre isso. Existe uma evidência bíblica de que a gente não vai ficar dormindo? E se existe, por que a Bíblia usa esta figura, esse verbo dormir, né? Quando Paulo fala, por exemplo, dos que dormem? Explica aí para a gente e para os nossos seguidores o que você pensa disso. Bom, eu acho que a primeira coisa a ser dita, talvez até antes disso eu quero talvez destacar, é essa brevidade da vida. Né? A gente acha que a morte é algo que não vai chegar, que não vai acontecer. A gente tem muita dificuldade de lidar com a morte de entes queridos, ou gente, como não conhecemos, uma figura da televisão como essa que causa uma comoção nacional, porque é aquele momento que por instantes todo mundo lembra: a morte é real, é uma realidade com a qual a gente tem que lidar. Que todo mundo vai ter, né? Inevitavelmente, né, vamos ter que experimentar isso. Então, e o que a gente não pensa, se não pensa na morte, é no que vem depois e, obviamente, as consequências. Então, o mais importante é a gente entender que tem, de fato, uma vida após morte, de acordo com a Bíblia, e antes de discutir ela, eu quero lembrar que a forma como nós vivemos determina muito o nosso destino. Então, nós vamos depois terminar essa conversa. Poxa, maravilhoso isso. Falando a respeito da forma de viver. Mas, de fato, a Bíblia usa essa expressão, e não é uma ou duas vezes, são repetidas vezes a respeito de dormir, né? Aqueles que dormiram, né? E isso tem levado alguns grupos a pregar um sono, um estado de inconsciência, que só acordaria no dia da ressurreição ou do arrebatamento da igreja, dependendo da tua posição aí escatológica. Exatamente, mas isso é conflitante. Nós não podemos negar que a Bíblia usa a expressão dormir, mas o não estar consciente é algo que também a Bíblia não declara acontecer conosco. Pelo contrário, nós temos a passagem do rico e o Lázaro, que, na minha opinião, eu sei que na sua também, não é uma parábola. Não, de né? forma alguma. Parábola normalmente é uma alegoria. Então Jesus diz: o reino de Deus é semelhante a isso, é parecido, e aí vem uma alegoria. E não usa nomes, Não né? usa nome. Ali Jesus começa dizendo: havia um certo homem chamado Lázaro. Né? Então, para mim, ele está tratando de um fato. Ele coloca Abraão e a interação de Abraão na história. Nós temos textos como no Apocalipse, o clamor dos mártires para que o sangue deles seja vingado. E na transfiguração, outro. Quem aparece lá diante de Jesus? Moisés e Elias. Alguns vão dizer: mas Elias não morreu. Mas Moisés morreu. E a Bíblia diz que o Senhor sepultou o corpo dele. Então, a verdade, e Jesus disse para o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Outra coisa, Jesus desceu à mansão dos mortos e pregou. Aliás, a palavra isso ali não é pregação para salvação, é proclamação. Olha, eu sou aquele de quem falava. Se ele estivesse inconsciente quem estaria ouvindo? Não é? Então, claro que do lado de lá você imediatamente vai estar consciente. A Bíblia diz que Lázaro, que o rico morreu e foi sepultado. Lázaro foi conduzido pelos anjos ao seio de Abraão. E tanto um como o outro demonstravam consciência depois. Total. O rico está em arrependimento por não ter dado ouvido à palavra de Deus. A Bíblia fala, eu acho que esse é um assunto para depois, de um sendo consolado, outro sendo julgado. Mas acreditamos que o estado é de consciência, sim, embora não seja o nosso estágio final. A Bíblia fala da ressurreição do corpo num dia futuro. E para mim essa ideia de dormir, ela está muito mais relacionada com o corpo inerte, aguardando o dia da ressurreição e da volta de atividade, né? Então, por exemplo, quando a turma fala para Jesus de Lázaro morreu, Jesus diz: Lázaro está dormindo e eu vou despertá-lo do sono. Jesus estava falando da ressurreição do corpo de Lázaro. Então, eu acho que a gente pode levar em conta uma declaração de que de fato dormiram, mas o crente que não tem medo da morte e olha para a morte como um estágio temporário,
ele trata isso, né, com essa figura, com esse E tem eufemismo, você usou a tem esse expressão, outro né? aspecto, que é o fato de Paulo usar de um eufemismo quando ele fala da morte de um cristão. Então, sempre que ele usa os que dormem, ele se refere aos crentes. Então, crente não morre, dorme, fala do corpo. Mas por quê? Porque a morte na Bíblia, principalmente a palavra thanatos, ela é uma palavra muito forte, ela fala de morte espiritual também. Então, quando Paulo fala dos que dormem, ele está se referindo ao corpo, porque de fato o corpo vai estar na sepultura, e Paulo diz, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Agora, no dia do arrebatamento da igreja, ou no dia da ressurreição, não importa qual seja a sua posição teológica, o seu corpo vai ressuscitar, mas o seu espírito já está vivo com Deus e vai se unir, e você vai ter um corpo completo, corpo, alma e espírito, como é a nossa visão tricotômica de que somos um ser tripartite, né? Então nós temos um consenso, é um estado de consciência após a morte. Nessa consciência, a Bíblia fala do rico e do Lázaro, por exemplo, um sendo consolado, mas o outro em remorso por ter rejeitado a palavra de Deus. Aliás, o desespero do rico é dizer para Abraão, manda alguém lá para falar alguém para avisar minha família. E a resposta de Abraão é, eles têm Moisés e os profetas, ouçam que era a que era palavra Torá, de Deus. né? Era o Naviim, né? E que são os profetas, e Moisés, que é a Torá, os 5 livros do Pentateuco. E a menção de que esse abismo, normalmente as pessoas não voltam para dar o recado e que as pessoas têm que ouvir a palavra de Deus. Eu quero fazer um gancho aqui para te fazer uma outra pergunta, Luciano. Porque quando a gente vê, por exemplo, no Velho Testamento, a palavra para o lugar dos mortos é Sheol, ou Seol. E no Novo Testamento a gente tem um equivalente que é o Hades. Que é o Hades. Mas esse não é o destino final, porque no destino final é o Geena no grego ou Ginon no hebraico. Esse aqui é o inferno, o lago de fogo. Agora, o rico estava na antessala do inferno. Isso, uma coisa que eu queria que você explicasse. Antes da ressurreição de Cristo, eles estavam onde? E depois da ressurreição de Cristo, onde que estão os mortos? Porque lá na visão do rico e o Lázaro, nessa história, porque não é uma parábola, você vê que tem um abismo, de um lado está o seio de Abraão e os salvos, do outro lado os perdidos. Mas a gente sabe que após a ressurreição de Cristo, houve uma mudança no lugar dos salvos. Você podia explicar um pouquinho sobre isso? Sim, eu acho que é importantíssimo falar disso. É impossível a gente estudar alguns assuntos, soteriologia, escatologia, qualquer assunto relacionado com isso e não mexer nesse assunto. A Bíblia fala que Jesus, ele entrou como precursor nos céus. Isso significa que se ele é o precursor e se ele é o arquegos no grego. O primeiro, que ninguém tinha entrado lá antes. Isso. Então, eu acho que esse é um ponto de partida para a gente entender o seio de Abraão. As pessoas estavam indo para um lugar de espera, um lugar onde... Lugar dos mortos. Onde havia tanto consolo de um lado como juízo do outro, mas é só depois que Jesus desce. A Bíblia diz que ele desceu às partes mais profundas, ele prega os espíritos em prisão. A Bíblia diz que subindo ao alto, no livro de Efésios 4, ele levou o cativeiro, né? E que ele não chega sozinho nos céus. Hebreus 2, por exemplo, mostra a declaração dele, né, dizendo, eis-me aqui e os filhos que Deus me deu. Então ele literalmente é o primeiro, ele leva um grupo com ele. Ele leva não só as pessoas, mas leva todo, né? O seio de Abraão. O seio de Abraão tem um upgrade, né? Exatamente. Para que ele vamos dizer assim, elevado a uma posição de não estar mais no lugar debaixo da superfície. Eu lembro do choque quando eu vi isso a primeira vez, eu acho que eu tinha uns 15 anos de idade, tinha sido batizado do Espírito Santo, me empolguei com a Bíblia, comecei a estudar e vi alguém falando sobre isso e eu achei uma viagem, uma loucura. Cheguei em casa, falei, pai, olha que o maluco tá falando lá. Aí meu pai falou, maluco? Não, ele tá certo. Eu falei, como que eu nunca ouvi falar dele? Ele falou, você era criança, não se conversava coisas nesse nível, né? E papai começou a me mostrar passo a passo todo esse processo que depois a gente estudando a teologia, a gente começa a entender um pouquinho melhor. Agora, eu acho que mais importante do que saber dessa mudança do Velho para o Novo Testamento, e de que tem vida após morte, é as pessoas entenderem que o destino da eternidade
é uma decisão que se toma enquanto nós estamos aqui nessa vida passageira. Porque eu vejo muita gente, Lamartine, mesmo no meio cristão, que não vive em função daquilo que é eterno, né? Então Jesus falou, olha, não junte tesouro para vocês na terra, junte tesouro no céu. Ele não estava dizendo que não se pode ter nada na terra. A salvação é de graça, mas como você vai viver a vida eterna não é de graça, depende de tudo que você faz aqui. E a Bíblia diz que quando você comparecer diante do tribunal de Cristo, que na minha opinião é logo no arrebatamento, você vai ser desnudado perante Jesus. E não só, e aqueles olhos, né, aquele olhar, né, como chama de fogo, ele vai literalmente analisar tudo. O fogo vai provar tudo que você fez, tudo que você falou, tudo que você pensou. E não basta você ter feito algo correto. Vai ter que ser necessário a motivação correta, que seja para a glória de Deus. Se não foi para a glória de Deus, vai queimar. E como diz a palavra, aquilo que queimar vai sofrer dano. Vai sofrer dano. Então, alguns vão ser salvos como pelo fogo, o julgamento não é de salvação, exato, mas vão entrar sapecadinhos sem muita recompensa. E o Paulo usa, né, que a obra de cada um é como ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Madeira e feno e palha, meu querido, passou pelo fogo, não sobra nada. Você sabe o que eu tenho falado para Deus, Subirá? Eu tenho dito para Ele, Senhor, me revela se eu estou fazendo com a motivação errada, se eu estou fazendo algo que não te agrada, porque eu não quero chegar na tua presença e não sobrar nada. Mesmo esses que não sobram nada, eles estarão salvos eternamente. Mas que tristeza você ter vivido uma vida inteira que não tenha sido relevante, que não tenha sido para a glória de Deus. E alguns acham que o céu tem um regime socialista, que todo mundo vai entrar e ter a mesma coisa. Não. A Bíblia fala que até em relação à ressurreição, há níveis de glória distintos, né? A Bíblia diz que a diferença entre o sol, a lua e a estrela, e mesmo diferença de brilho de estrela para estrela. O livro de Hebreus fala de mártires que não aceitaram o seu livramento porque estavam de olho numa ressurreição superior. Então vão ter níveis de glória, de recompensa. Mas isso é para quem entrou. E para quem ainda não sabe se vai entrar, qual seria nosso conselho aí? Meu querido, quero te dizer uma coisa. A Bíblia diz que como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a salvação entrou por um só homem, Jesus Cristo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem outro jeito a não ser entendendo que Jesus Cristo morreu no nosso lugar. Morreu para que os meus pecados fossem levados sobre ele e a sua santidade viesse sobre nós. A Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Só pela fé em Cristo como único e suficiente Salvador, alguém vai estar presente lá. Não vai ter ninguém no céu que vai poder dizer, eu estou aqui porque eu mereci. Você só estará lá. Aliás, o cântico do Cordeiro vai dizer isso. Ao único que é digno de receber a honra, a glória. Queridos, quando eu penso nisso, eu penso na alegria, na exuberância de uma vida plena de felicidade por saber que eu não merecia estar lá. Mas eu vou estar. O Spurgeon falou certa vez, lá no céu eu vou ter 3 surpresas. A primeira é que muita gente que eu esperava não estará. A segunda é que muita gente que eu não esperava estará. E a terceira é que eu vou estar lá. Só tem um jeito, através de Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então abra o teu coração, entrega a tua vida para Ele, confessa que sozinho você não dá conta e dá o seu coração para Jesus, porque o teu nome será escrito no livro da vida. É maravilhoso, eu me lembro do dia, com 19 anos que eu entreguei minha vida para Jesus. Eu tinha convicção de que eu jamais podia ser aceito. Muitos homens, inclusive meu pai, fez profecias muito malignas a meu respeito. Vai virar um bandido, porque eu era muito rebelde. Mas naquele dia, eu vi as pessoas dizendo, o pastor pregando, que não importa o que eu tivesse feito, que ele me amava e perdoava os meus pecados. Todos os dias subirá. A minha primeira oração é, Senhor, eu te agradeço pelo perdão dos meus pecados. Por isso que a glória tem que ser dele, e o nome dele é o único nome
que deve ser pregado, porque não há outro nome no céu, na terra ou debaixo da terra, pelo qual se possa ser salvo no seu nome de Jesus. Os apóstolos falam isso com clareza lá, né? Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa sejamos salvos. 1 Timóteo, capítulo 2, também, quando diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo justo. Então, a Bíblia fala sobre crer no coração, invocar o nome do Senhor Confessar Jesus, com a boca. confessando com a boca e ser salvo. E você precisa entender sua condição de pecador, que a morte de Jesus foi para te substituir, foi uma espécie de pagamento de fiança. Ele sofreu o julgamento que você, como pecador, merecia, para que você pudesse, pela fé, receber a justiça dele e ser inocentado. Então, agora mesmo, né, assistindo esse vídeo, você pode parar tudo aí, invocar o nome de Jesus, se arrepender da sua condição, mas pela fé se apropriar dessa salvação, e a sua história pode mudar, não só nessa vida terrena, aqui é temporário. Você pode mudar a sua eternidade. Eu queria aproveitar, agora que a gente está chegando no finalzinho, fazer um comentário que eu acho que é muito relevante, porque muita gente que perde alguém querido fica pensando, mas será que um dia eu vou encontrar? Porque os budistas, por exemplo, acham que você vira energia, perde a sua identidade. Não, queridos, a Bíblia diz claramente, nós vamos ser reconhecidos. Na história do rico e o Lázaro, Abraão é Abraão, isso. O rico é o rico, Lázaro é o Lázaro. Você sabe quem é quem. Quem é quem? Na transfiguração, até Pedro fala, vamos fazer 3 tendas aqui, um para o Senhor, um para Moisés e um para Elias. As pessoas manterão a sua identidade. Então eu tenho convicção de que quando chegarmos lá, nós vamos conhecer não só os nossos queridos, os nossos entes queridos, mas vamos conhecer os grandes, os gigantes da fé. Eu quero conversar com Paulo, com Davi, quero perguntar para ele haja eternidade para nós botar o assunto em dia. Vai ser tremendo. Bom, a morte, ela pode acontecer a qualquer hora, a qualquer momento. Não há garantias a respeito de tomar conhecimento disso prévio. Então, a gente tem que estar pronto e preparado. Pronto e preparado. Primeiro, garantindo uma eternidade com Cristo. Segundo, garantindo uma recompensa diferenciada, né? Uma eternidade pela qual a gente faça valer a pena aquilo que nos aguarda depois, vivendo de uma forma diferente para Deus aqui. Aleluia. E sabe, querido, quero terminar dizendo, consagre a sua vida. Viva para Jesus. Ame a Jesus. Há uma promessa de Deus. Quando Paulo fala que ele está no finalzinho da vida dele, né, na segunda carta a Timóteo, ele diz assim, ele estava prestes a ser julgado por Nero, alguns acham que foi decapitado, outros acham que morreu de doença, mas ele diz, né, que ele estaria diante do justo juiz. Né? Se Nero era o juiz injusto, ele estaria diante do justo juiz que tinha preparado a coroa da justiça, preparada não somente para ele, mas para todos que amam a sua vinda. Viver para a vinda de Jesus, seja no arrebatamento, seja na morte, consagrando a nossa vida, é o que você e eu temos que fazer. Amo todos vocês, obrigado por terem nos assistido até aqui, que Deus te abençoe, e se você está vivendo um luto agora, tome posse dessa palavra, porque ela vai consolar o teu coração. Olha, obrigado Subirá, por estar aqui comigo, falando sobre esse tema tão relevante. Um beijo grande no teu coração, em nome de Jesus. Bom, para cada um de vocês que não está inscrito ainda no canal do Lamartine Porcela, faça isso. Além da menção que aparece aqui no vídeo, nós temos a descrição também com o canal dele. Você vai ser muito enriquecido, muito abençoado. E eu quero terminar fazendo uma oração por você. Amém. Meu Deus, que cada uma dessas pessoas que nos assistem possa, em primeiro lugar, tomar a decisão que determina a sua eternidade, crendo em Cristo e rendendo-se à sua obra de salvação e ao seu senhorio. E cada um daqueles que já tomaram essa decisão, amém, que eles Senhor, possam viver em função do eterno e não só daquilo que é terreno e passageiro, e que, vivendo dessa forma, eles construam, ó Deus, a sua recompensa e aquilo que será desfrutado por toda a eternidade. Em primeiro lugar, pensando em te honrar, mas também aquilo que fará com que eles olhem para trás e reconheçam que cada momento de investimento naquilo que era do Senhor valeu a pena. Aleluia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.